Salve, salve, galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juan Fernandes com mais uma aula de Geografia. E nesse vídeo vamos falar sobre organizações intergovernamentais, tá? Entender o que elas são, o papel delas dentro desse mundo de globalização, tá? Como elas atuam. Bom, a gente vai ter aqui, né, organizações internacionais, perfeito? E aí essas organizações, elas têm, né, como responsabilidade ali uma cooperação entre os países. Para ser uma organização intergovernamental, precisam que os países, né, os estados soberanos atuem, beleza? Então, aqui a gente tem uma atuação de estados soberanos, tá? Então, a gente vai ter representantes políticos de cada país e esses representantes ali vão determinar, né, o nível de cooperação, políticas dessas organizações, tá? A gente tem alguns objetivos, por exemplo, político, econômico, social, ambiental, tá? Algumas organizações, elas tendem, né, a priorizar ali objetivos político-econômicos, tá? A gente tem organizações intergovernamentais que priorizam todos esses aspectos, tá? Então, essas organizações, elas são fundamentais para uma relação de troca, de cooperação entre os países. Mas elas também apresentam algumas contradições em determinados pontos, tá? Porque dependendo do acordo feito, essa cooperação, ela não vai ser uma cooperação em amplo aspecto, onde todos os países vão se beneficiar. Dependendo dos acordos, a gente pode ter um país se beneficiando mais que o outro, tá? E aí criando uma desigualdade dentro de um bloco econômico, por exemplo. Não confundam organizações internacionais intergovernamentais, tá, com as organizações não governamentais. As ONGs, né, como são chamadas, elas não se enquadram dentro dessa perspectiva, porque numa ONG a gente não tem ali, né, membros políticos de cada estado, né, de cada país participando. É basicamente a sociedade civil se agrupando para debater determinados pontos, tá? E aí, geralmente, esses pontos, as ONGs, elas atuam muito mais dentro de uma perspectiva socioambiental, tá? E aí a gente vai ter essas ONGs importantes, porque dentro de uma perspectiva de globalização, né, de um Estado neoliberal, a gente tem vídeos falando sobre um Estado neoliberal, sobre sua atuação, esse Estado ele vai se ausentar de diversas políticas. E isso vai deixar, né, uma lacuna ali, principalmente para as questões mais sensíveis, tá? E aí é onde essas ONGs vão poder atuar. Por quê? Porque o Estado ele vai priorizar ali uma organização, tá? Esse Estado neoliberal ele vai priorizar uma articulação muito mais econômica e política do que do ponto de vista socioambiental. E aí essas ONGs elas são fundamentais dentro dessa perspectiva, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de organizações internacionais. Aqui a gente tem, né, Bretton Woods, né, o Tratado de Bretton Woods, o Acordo de Bretton Woods, que vai ser assinado ali em 44, tá? Esse acordo aqui vai ser um acordo amplo, tá? Ele vai definir, por exemplo, o padrão euro-dólar, tá? O dólar como sendo a moeda de comercialização internacional, tá? Mas do ponto de vista de instituições, a gente vai ter aqui o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, né, que depois vai virar apenas Banco Mundial, tá? A gente tem o Fundo Monetário Internacional, né, o FMI. Esses dois aqui criados dentro de uma perspectiva de um cenário ali de estímulo, né, de impulso à dinâmica econômica mundial, tá? Os países passavam por sérias instabilidades, né, por medidas de protecionismo ali, e aí isso aqui vai dar, né, vai contribuir para um aumento de dinâmica, tá? Essas instituições aqui, elas são um pouco contraditórias ao longo da história. Elas são acusadas, por exemplo, de defender ou de tentar cooperar mais com os países centrais, com os países mais ricos do que com os países mais pobres, tá? E aí o FMI vai ser basicamente ali uma caixinha
né, onde os países vão depositar o dinheiro e tal, tudo mais, e o Banco Mundial vai ser ali a área que vai ser a agência, tá, desses países para retiradas de empréstimo. E aí qual é o ponto? Eles vão atuar ali de maneira tentando criar planejamentos, tá, criar mecanismos, tá, para que esses países se articulem e aí dentro dessa cartilha ali de comportamento esses países possam tomar empréstimos. A gente tem a ONU, tá, criada em 45. O objetivo da ONU, tá, vai ser um objetivo ali pós-guerra, tá, tentar estabelecer uma paz, uma harmonia do ponto de vista geopolítico internacional. A ONU hoje ela é importante porque ela debate questões ambientais, questões sociais, tá? A ONU ela é responsável por enviar, né, por ajudar a cooperar, por cooperar com determinados países que passam por sérios problemas, com catástrofes, né, população que vive abaixo da linha da pobreza, né? A ONU também ela tem algumas contradições, assim como a FMI e o Banco Mundial, tá? Mas do ponto de vista ali de atuação da ONU, que é muito importante, nem todas as medidas da ONU elas precisam ser acatadas, tá? E isso cria um problema, tá? Embora a gente tenha uma reunião ali, né, um conselho da ONU para determinar, para definir algumas diretrizes, nem sempre essas diretrizes precisam ser acatadas. O que de fato atua como interventor da ONU é o Conselho de Segurança. Tá? Então, em amplo aspecto ali, para questões ambientais e tudo mais, a ONU ela não tem essa pressão, ela não exerce essa pressão de fato, né, obrigando os países a mudarem a sua perspectiva. Tudo isso vai apenas com uma sinalização, uma proposta. A gente tem aqui, né, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a famosa OCDE, né, cai bastante em concurso, principalmente com mapa, com gráfico, né, e aí tem ali embaixo países membros. Tá? Fundada em 61, ela vai substituir a Organização para a Cooperação Econômica Europeia. Tá? Então, aqui, nesse primeiro momento, a gente tem uma cooperação europeia, posterior, ela vai ser, né, amplamente difundida. E aí é basicamente, né, uma organização que visa uma cooperação para desenvolvimento, né, políticas de desenvolvimento, tá? Relações econômicas, não envolve uma obrigação, mas é basicamente uma organização que vai propor debates sobre desenvolvimento econômico. A gente tem a Organização dos Estados Americanos, né, também debatida em concurso, tá? E ela aqui é uma das pioneiras, tá? Dentro dessas propostas de organizações internacionais ali. A gente vai ter a primeira Conferência Internacional das Repúblicas Americanas, né, já no século XIX, mas, de fato, a OEA vai ser fundada em 48, entrando em vigor em 51, tá? Em 1951. E aí, dentro dessa organização, a gente vai ter, né, o debate ali de democracia, direitos humanos, segurança, desenvolvimento econômico, tá? Desenvolvimento social. Aqui a gente tem, né, o mapinha da OCDE, para vocês entenderem, né, os países membros, a ampliação da OCDE, tá? Que é basicamente essa cooperação que eu expliquei. Beleza, galera? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.